Sérgio, a minha sugestão hoje é um bate-bola. É um bate-bola sobre espiritualidade e religiosidade. Fala um pouco. E essa é uma confusão muito grande, né? Então muita gente acha que a espiritualidade é uma forma de religião, ou é uma religião. Não, espiritualidade para mim não tem nada a ver com religião e não tem nenhum cunho religioso. Tanto é que todas as vezes que a gente vai falar disso, sobre espiritualidade, é importante deixar claro, a gente sempre põe claro isso. Nós não temos nenhum cunho religioso. Até porque, né? E aí, assim, uma ideia que a gente tem da espiritualidade. A espiritualidade, ela liberta. A espiritualidade, conheça essa verdade, a verdade vos libertará. Não que a religião não liberte. De uma maneira geral, e é uma ideia só, tá bom? E não quero ir contra ninguém. A ideia que eu tenho, né, sobre religião, a religião é muito focada no medo. Né? A religião prende através do medo. Então, se você não fizer tal coisa, Deus pune, ou você vai para o inferno, né? Olha quanto medo tem nessa história. Então, se você não fizer assim, você não consegue o seu lugar no céu. O seu lugar no céu. Não tinha um ditado como que é? É mais fácil um camelo atravessar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Né? Então, o quanto que tem que ser humilde. Ou seja, para eu ascender ao céu, eu preciso ser humilde, eu preciso me desapegar, não ter dinheiro. E todas essas ideias para mim são só medo me levando, e ok, as religiões me levam de alguma forma para essa ideia de espiritualidade. As religiões, elas para mim são um caminho para a espiritualidade, mas eu não acho que a religião por si só seja espiritualidade. Então a espiritualidade para mim é um algo a mais. Existem algumas coisas que dizem assim, as religiões têm várias, a espiritualidade é única. Eu tenho um amigo, né, que de novo, eu vou citá-lo aqui, que é o Rubens, que eu já citei em algum dos vídeos nossos, o Dalai Rubens, né, que ele diz uma coisa, que no futuro, quando houver uma compreensão maior, as religiões não se fazem mais necessárias. Eu entendo, eu concordo com ele. A religião hoje ela é importante? Claro que é. Né? Eu acho que é muito melhor um cara que viveu uma vida, aspas, em pecado, que viveu uma vida errada, né? Em algum momento ele vai se redimir, ele vai para uma religião, é um bom caminho. Não vou dizer que não seja um bom caminho, não. É um bom caminho. Então, vá para a religião. É um bom caminho. Agora, entender que a religião tem a ver com a espiritualidade é um caminho. Dentro de uma religião, eu posso chegar a viver essa espiritualidade. Então, você tem que só pontuar o que é essa tal espiritualidade, então, né? A espiritualidade, para mim, tem a ver com o respeito ao próximo. E ok, a religião prega isso. A espiritualidade para mim tem a ver com compreender o outro, perdoar o outro, mas tudo isso a religião faz. Mas a espiritualidade para mim não há medo, porque na espiritualidade o que há é amor. Então olhar, né, pelo olhar da espiritualidade para mim é muito do olhar. Quais são os medos que eu tenho, quais são os medos que eu carrego, e não aumentar os meus medos. É apenas olhar quais são os medos que eu tenho, e aí eu me liberto. Eu faço não porque eu tenho medo de não ir para o céu, eu faço porque é isso que é importante, me dá prazer fazer, isso é amor. O contrário de medo, o contrário de amor não é ódio, o contrário de amor é medo. O contrário de amor é medo. Onde há medo, não há amor. E aí uma outra coisa que eu digo que é, nós não sabemos amar. Nós não sabemos amar. Nós dizemos que amamos, mas não sabemos, porque o amor liberta. O amor não prende, né? Mas nas relações, por exemplo, que as pessoas vivem hoje, né? É muita relação de troca, né? É uma relação de troca. E na relação homem-mulher ou afetiva, não vou nem por homem-mulher, na relação afetiva, homem com homem-mulher, não importa, né? O que tem é medo. Eu tenho medo que você vá embora, eu tenho medo que você me abandone, eu tenho medo que você não goste de mim, então eu faço tudo para que você fique comigo. É uma troca. É aquilo que a gente discutiu no grupo de estudos há algumas semanas. Sim, é uma barganha. É a barganha. É a barganha. Então, isso não é amor, isso é medo. Mas ok, o medo se faz ainda presente, é importante para que eu possa compreender. Então, isso para mim é espiritualidade. Quando eu começo a me compreender, quando eu começo a olhar para mim. Né? Você acredita que hoje a espiritualidade virou uma moda? Acredito. Na verdade, eu acho que a espiritualidade está quase virando uma nova religião. Agora as pessoas têm medo, né? Por exemplo, uma coisa que eu estava num curso, e a Flávia Melissa, né, que a gente sempre cita aqui, minha parceira, e ela falava em algum momento, e alguém falava, eu preciso encontrar um propósito na minha vida. Agora virou um problema. Então a espiritualidade fala de propósito, a espiritualidade fala de missão. Agora todo mundo tem que encontrar uma missão. E quem não encontra um propósito da missão, agora virou mais uma dor. Eu tenho que encontrar um propósito, uma missão. Né? E quem não encontra,
puta, não é espiritual. E isso para mim não tem sentido, né? Então, eu estou colocando, o que eu tenho falado muito, que nós estamos criando hoje, né, mais os espiritualizados, né, que estão dormindo ainda. Por que eu quero dizer isso? Porque a ideia da espiritualidade é muito desperta, acorda, sai da boiada, né? É o inconsciente guiando a nossa vida. Quando eu penso em espiritualidade, eu penso em consciência. É eu fazendo as minhas escolhas com mais consciência, porque eu me conheci. Espiritualidade para mim prega autoconhecimento. Eu tenho que me olhar, eu tenho que me perceber, eu tenho que olhar para mim e falar assim, putz, que escolhas eu fiz, que ideia que eu criei da vida. Nós criamos ideias a respeito da vida. Uma coisa que eu já falei isso em outros vídeos também, assim, eu criei um dia uma ideia que eu fui rejeitado pela minha família. Isso não é fato. Em algum momento, né, quando eu desperto, eu acordo, eu falo, nossa, isso não aconteceu. Eu criei uma ideia, a partir do momento que eu criei essa ideia, eu tinha que validar essa ideia na minha mente. E aí eu criei mais a separação, até o momento que eu desperto e olho, não houve separação. Foi apenas eu alimentando, pegando a lenha e jogando a lenha na fornalha da separação. E aí agora, ok, né? Isso é autoconhecimento, isso eu estou me percebendo. E com isso eu vou vivendo a minha vida. Isso é espiritualidade. Então a espiritualidade, diferente da religião, de qualquer religião, a espiritualidade ela é ligada diretamente ao autoconhecimento. Sim, para mim, espiritualidade é a primeira coisa. Conheças a verdade vos libertará. Conheças a verdade, né? Em qual religião você conhece a sua verdade? Em qual religião você olha para você e fala assim, putz, olha a ideia que eu construí a respeito da minha vida. Olha a ideia que eu criei, né? Se a gente puder olhar um pouquinho, sim, um exemplo bem rápido, assim, uma história que eu sempre contei a respeito da minha família e vai fazer sentido, assim. Eu sempre achei que eu fui rejeitado pelos meus irmãos. Tinha uma história com a minha família, assim, que um dia eu trabalhava com meu irmão, eu estava em casa chorando porque a minha filha não quis vir comigo. Quando eu me separei, vou tentar resumir o mais rápido possível aqui, tornar bem breve. Quando eu me separei, um dos medos que eu tinha era que a minha filha em algum momento não gostasse de mim ou amasse mais o padrasto dela, que um dia ia ter, do que a mim. Então, a minha dinâmica era toda final de semana pegar minha filha e trazer para casa. Bom, teve grudar nela. Grudar, eu não posso largar. E no final de semana minha filha não quis vir. Eu também não quis forçá-la, não quis ser aquele pai. E deixei ela lá, mas eu vim embora para casa destruído. Cheguei em casa e estava lá em casa no meu quarto chorando. Nessa época eu estava trabalhando por um dos meus irmãos. Eu trabalhava na empresa, num posto de gasolina. A primeira história que eu contava, meu irmão chega em casa, entra no quarto, me vê chorando, senta do meu lado e me faz uma pergunta. O que aconteceu no posto? O que acontece? Ela falou, como está o posto? Puta, eu achava aquilo um absurdo, né? Como assim meu irmão perguntou aquilo, e não sei o que, patati patatá, e isso alimentava a minha dor. À medida que eu vou me conhecendo, uma história nova veio na minha mente. Meu irmão chega em casa, né? Ele abre a porta, putz, eu tô chorando. Ele não sabe lidar com essa emoção, pelo menos eu acho que ele não sabe lidar. E aí titubeia, vai, não vai, puta, já abriu a porta, então entra. A mente dele fica, pergunta alguma coisa, senta, ele vai fazer uma pergunta. Que pergunta que ele vai fazer? Como é que está o posto? Porque é o que ele sabe perguntar, na minha mente. É o que ele sabe perguntar. Toda história que está na minha mente. E ele pergunta. Eu respondo para ele, o posto está bom, não sei o quê. Ele levanta e sai e fala, tá bom, depois a gente conversa mais. Ok, já cumpri minha função. A história já é revisitada. Tem dor nele também, não consegue lidar. Uma terceira ideia que me veio esses dias na minha mente. Meu irmão entra em casa, me vê chorando, senta do meu lado e ele me pergunta, como você está? E eu entendo como está o posto, o resto pode ser construção mental da minha. Baseado naquilo que eu acredito a respeito dos meus irmãos, baseado na minha ideia de rejeição, eu só construo aquilo lá. Qual é a verdade? Talvez a terceira fosse a verdadeira. Ele estava perguntando para mim só, como é que você está? Sobre você. E eu respondi aquilo que eu achava que ele estava perguntando. E essas são as ideias que a gente vai construindo na nossa mente. Eu não conheço isso. Qual religião ensina, fala para você, olhe para isso? A espiritualidade fala para você, olha para isso. Olha para dentro de você. Olha para tudo que você construiu. O problema hoje, quando eu digo dessa aqui, nós estamos criando uma modinha, então agora, tá todo mundo assim, aprenda a perdoar. Então eu perdoo.
Aí acontece alguma coisa, ai, tá bom, perdoei. Não, não sinto mais nada por você, já perdoei. Sinta-se perdoado. Mas aqui dentro vulco. Não posso julgar. Aí eu fico assim, puta, desgraçado. Pode falar palavrão aqui? Filho da puta do cara que ele fez isso, mas eu não posso julgar. Então eu não julgo, eu me calo. Mas fica aqui dentro, né? Agora eu tenho que encontrar uma missão de vida. Então fica todo mundo atrás de uma missão. Eu preciso ter um propósito. Eu tenho uma amiga que nós fizemos um vídeo com ela uma vez já, chamada Maria Amélia, ela é coaching. E ela, um dia nós estávamos conversando sobre isso, ela falava, hoje todo mundo quer vir para o coaching, quer fazer o quê? Encontrar uma função que tenha propósito. Ou seja, se arranjar emprego já era difícil, agora arranjar emprego com propósito ficou mais difícil ainda. E esse é o problema para mim da espiritualidade. Então, nós estamos seguindo as regrinhas. Não, espiritualidade não tem regra. Não tem regrinha. Espiritualidade tem liberdade. Né? A gente vai gravar, a gente vai fazer um webinário que a gente faz, e acabamos, eu e a Bianca, acertamos uma. Falando sobre zona de conforto, eu vou adiantar um pouquinho só aqui, sobre zona de conforto, e ela falou assim, de um dia alguém falava assim, então eu tenho que passar por um monte de problemas, obstáculos para chegar na praia. Aí eu falei, mas quem disse que você tem que chegar na praia? Por que você tem que chegar na praia? Né? Então agora todo mundo tem que chegar em algum lugar. Isso não é espiritualidade. A espiritualidade para mim é assim, só se compreenda, porque quando você se compreender, você vai entender que estar aqui sentado é o melhor lugar para estar. Servindo as pessoas, é só o que você tem que fazer. O resto de chegar em algum lugar, de fazer alguma coisa... Eu acho que até o seu propósito naquele momento. É só isso. É o momento. Mas não, agora tem que encontrar um propósito. O propósito tem a ver com uma missão de vida, que é transformar o mundo. E não é. E não é. Missão de vida, eu tenho que dizer, missão de vida é algo bem pequeno, missão de vida é algo simples. Propósito é como eu aplico, como eu uso a minha missão para servir ao próximo. Eu posso fazer isso na minha casa, eu posso fazer isso com alguém em qualquer momento, mas agora todo mundo tem que encontrar. Eu vejo um monte de gente largando suas profissões, né, para fazer o quê? Para ajudar as pessoas, para fazer outras coisas. Ok, isso é bacana, não é errado. Mas se todo mundo quiser virar terapeuta, se todo mundo quiser ajudar todo mundo, não vai ter lixeiro, não vai ter alguém que produz as coisas, não vai ter. Não vai ter mais agropecuária. Não vai ter nada, porque todo mundo vai estar ajudando. E cada um tem a sua missão, cada um tem seu caminho, cada um tem a sua ordem. Então, viver na espiritualidade para mim é viver algo mais simples. E a ideia que está me vindo assim aqui, está vindo, né? Ou estamos transformando a espiritualidade numa religião. Que tem regras, que tem caminho, que tem e não tem. E não é esse o propósito. E não é esse o propósito. Uma das coisas que mais me dói, eu sei que o vídeo está ficando longo, mas acho que ficou bacana assim. Uma das coisas que mais me dói ver é quando eu ouço as pessoas assim, agora que eu encontrei a espiritualidade, né, eu consegui encontrar os iguais a mim. Você quer coisa mais segregadora do que isso? Os iguais a mim na espiritualidade? Desculpa, não existe. Os iguais a mim são aqueles que pensam igual a mim e também aqueles que não pensam igual a mim. E está tudo certo. Quando eu só quero estar ao lado daqueles que pensam igual a mim, eu estou segregando, separando. Isso não é espiritualidade, isso é apenas ego. É onde eu me sinto confortável. Isso é só ego. E talvez a grande sacada seja aprender a estar, né, aonde as pessoas não pensam sobre espiritualidade, ou têm medo, ou não vivem isso. E ok, aprenda a estar lá. Aprenda a estar lá. Mas a gente ainda vai voltar nesse assunto, Sérgio. Eu tenho certeza que muita gente vai pôr a mão na consciência e a gente vai voltar nesse assunto. Mas por hoje acho que era isso. Eu acho que é bacana, assim, e é um vídeo assim, que eu queria bastante falar sobre isso, assim, porque virou, é bem modinha, mas só assim que está todo mundo meditando hoje. Né? E as pessoas começam a meditar e falam que não conseguem meditar porque elas tentam buscar o silêncio na mente. Não vão conseguir porque não é esse o propósito da meditação. Está todo mundo virando vegano, vegetariano, porque a meditação não prega nada disso. Né? E ok você ser vegano, vegetariano, não tem nenhum problema, acho que é bacana isso. Está todo mundo na modinha desse negócio. E é só modinha. E ele tem que ser algo intrínseco. O que eu gostaria muito que as pessoas fizessem ao assistir esse vídeo é assim, coloque suas observações para que a gente possa ler e em algum momento fazer um novo vídeo sobre isso, do que elas pensam a respeito disso. Isso é muito importante. A gente saber o que vocês que estão aí do outro lado pensam a respeito desse tema, pensam a respeito desse assunto e coloquem aí pra gente, coloquem pro Sérgio, pra gente poder mais vezes trazer esse assunto. Mas por hoje... Gratidão pela oportunidade. Namastê. Namastê.